Olá, irmãos! Iremos agora iniciar uma série de vídeos para explicar como é na prática, como acontecem os procedimentos para as distonias mentais através do magnetismo da prece, ou mentomagnetismo. Palavra essa que iremos aos poucos explicando, mas o que importa, o objetivo deste vídeo é explicar os procedimentos na prática. Porque os estudos estão aqui, né, Sebastião? Exatamente. Quem quiser depois pode adquirir assim, as informações mais profundas aqui no livro Mentomagnetismo, volume 2, no Mentomagnetismo, volume 1, e também no livro do autismo. Então achamos importante este vídeo inicial explicando os objetivos, porque não tem ainda, embora estejam no livro aqui os procedimentos, é necessário a gente dar essa explicação que já temos no nosso grupo, que a gente está treinando na prática, né, Sebastião? Exatamente, já temos assim, e vamos ao longo do tempo dar esses exemplos. Perfeitamente. Sebastião, então nos fala aí, vamos a conversar um pouquinho sobre a mente. Diga aí para nós aí, Sebastião, esse conceito espiritual da mente. Muito bem, Gustavo. Então, nós vamos trazer dentro da literatura espírita o conceito de mente, que é colocado no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, em que o instrutor Albério nos traz um conceito sobre a mente muito importante. É a partir dele e nós vamos trazer alguns aprofundamentos da aplicação e da utilização desta grande ferramenta que nós chamamos de mente. No conceito de Albério, nós vamos verificar que ele nos diz que a mente é um núcleo de forças inteligentes a se irradiar de todos nós. Então, isso significa que nós temos uma capacidade de irradiar energias a partir do nosso próprio pensamento, utilizando este equipamento, este instrumento do espírito que nós chamamos de mente. Então, a partir daí, nós vamos verificar o conceito da complexidade do funcionamento, a complexidade dos departamentos da mente, como o próprio Emmanuel cita no seu livro Pensamento e Vida, onde ele vai trazer para nós um escalonamento daquilo que a mente comporta, e dentro do mentomagnetismo vamos aprender também outras áreas importantes que nós chamamos de campos mentais, para podermos avançar no seu conhecimento e na aplicação dos conceitos do mentomagnetismo e na terapêutica mentomagnética. Muito bem. Então, assim, este objetivo deste vídeo, né, um objetivo prático. Então, a mente, ela não é o cérebro, né? Só para a gente ter essa distinção, nessa confusão que às vezes a gente faz, inclusive entre os espíritas, a mente não é o cérebro. Então, quando nós fizermos um atendimento visando, objetivando, energizar com energias salutares através do magnetismo da prece, que é a base do mentomagnetismo, do magnetismo mental, é a prece. Quando fizermos isso, o objetivo é harmonizar o interior da mente. Então, iremos assim desenvolver os vários procedimentos ao longo dos vídeos que virão a seguir, que serão 3 vídeos. Então é isto. O conceito de mente, que pode ser estudado dentro da doutrina espírita, dentro de certos limites. Mas o que iremos falar agora é que os espíritos nos passaram nesses 2 livros das estruturas, uma forma bem simples para a gente entender um pouco da organização mental, que são as áreas mentais que se organizam de acordo com sua similaridade energética. São os campos mentais. Mas aí, Sebastião, nos fala aí, sobre o que você analisa sobre os campos mentais. Então veja bem, Gustavo, a partir dessa ideia do conceito de Albério, tomando como base as informações do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, vamos verificar que a mente é um sistema complexo,
onde os departamentos, e por que não dizer também como nós temos no mentomagnetismo, os campos mentais são setores ou regiões ou domínios, como nós usamos essa expressão, onde se acumulam as informações que são similares, que têm frequências aproximadas, e por afinidade eles se agrupam e assim formando determinados campos especiais de acordo com as funções que vão exercendo dentro da mente. A partir do momento em que o espírito deseja executar uma determinada ação ou identificar algo do mundo externo, ele vai utilizando-se desses campos onde estão as informações e assim criar uma relação de identificação, de discriminação com os objetos do mundo exterior. Mas também isso ocorre com os objetos do mundo interior, a sua vida psíquica riquíssima de informações, onde ele assim vai trabalhando com todo esse material informacional na forma de vibrações que se acumulam, que se agregam, se aglutinam para a sua utilização ou na utilização dos seus pensamentos. E tem especificamente uma área mental, um campo mental que é organizado, feito por Deus, que ao longo da nossa evolução nós vamos guardando lá as informações específicas. Que informações específicas são essas? Que ações específicas? Esses registros, essas memórias vibráteis que nós adquirimos ao longo da vida. Este campo específico, que é o campo da consciência, fica lá registrado todas as nossas ações, tudo que nós fizermos em harmonia com Deus. É assim um verdadeiro oferecimento da misericórdia divina para conosco. Tudo, a gente não perde nada e ninguém tem acesso a estas informações que nós guardamos, que está dentro desta área, que ninguém tem acesso. Existe uma razão para isso. O campo da consciência, essa área mental, a gente vê lá na questão 621. Não vamos aprofundar muito, mas vamos dar alguns detalhes aqui. Tem também no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, referências que a gente vai juntando com as informações que o irmão Carlos nos dá sobre esse campo da consciência, campo que ele chama de campo consciência alerta, que é justamente através dessas informações que nós temos, que nós adquirimos através das nossas ações do bem, que surgem aquela voz, aquele alerta que nos dá sobre quando nós cometemos algum erro, quando nós nos enganamos, quando nós agimos de má fé, com leviandade, com raiva, com ódio, e vem aquele impulso para nos alertar que estamos seguindo o caminho errado. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta singela: onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na consciência. É porque é nesta área que a gente se comunica, a gente entra em sintonia com Deus. É através dela, muitas vezes, que o nosso anjo da guarda também nos inspira e nos orienta. Então, quando a gente vem aqui na Terra, tem gente que é muito pessimista e acha que é muito difícil, tantas dificuldades, os nossos erros, os nossos enganos, é o exterior que nos influencia, é as nossas próprias dificuldades. Mas Deus é misericordioso. Ele é o amor dele, a gente não consegue conceber, porque é infinito. Tão grande que ele nos deu essa oportunidade de nos ajudar a gerir as nossas decisões. Então, Sebastião, e aí, nos fala aí, a gente fez essa introdução, a gente se empolga porque é tão importante essa área mental, não é? Perfeitamente. E esse campo consciência alerta, ele, quando é acionado, quando ele é colocado em um estado de vibração, através da nossa própria prece, através da prece de alguém que está intercedendo por nós, através dos espíritos superiores, os anjos guardiães, então há como que uma transformação interior de todos nós. Então é importante o conhecimento deste campo, que é o campo do despertamento de todos nós. Por isso ele tem esse nome, consciência
alerta, onde nós estamos despertos, em estado de alerta, conscientes sobre tudo o que a lei de Deus diz a todos nós, como seus filhos, e que nós temos as possibilidades de nos transformarmos, de modificarmos a nossa trajetória espiritual através desse mecanismo da vibração, através da oração. E nós colocamos essa informação aqui logo na introdução, porque é através dessa área, desta informação que os Espíritos nos deram sobre esta área mental, sobre o campo consciência alerta, que a maioria dos procedimentos é um caminho da prece, do magnetismo da prece, geralmente está direcionado para ativar através de vibração da prece. Só em prece pode-se fazer isso, né? Então o espírito obsessor que queira utilizar não tem como, porque é só na vibração da prece, dos bons sentimentos organizados pelos espíritos superiores, que se consegue fazer esse campo vibrar. E por ele a maioria dos tratamentos são organizados. Bem, meus amigos, na continuação desses elementos que compõem a mente, nós falamos anteriormente, nós temos mais um objeto de análise para todos nós, que nós chamamos de aglomerado, que é uma figura que faz parte do nosso campo mental total e que tem ação direta sobre todos os fenômenos que ocorrem na mente e tem alguns particularizados que ela concentra, que ela administra. E nós gostaríamos de dar um exemplo para você colocar na sua mente um modelo, uma semelhança qualquer, que seria de um aquário. Imaginemos, por exemplo, um aquário esférico, pleno de água, com os objetos que ali estão, os peixes, as plantas, aqueles objetos ornamentais que tem dentro do aquário, que fazem parte dos componentes propriamente, e que o aglomerado seria essa substância A4 que permeia todos os objetos que ali se encontram. Então o aglomerado seria como se fosse uma energia de fundo que existe dentro da mente e que conecta todos os elementos ou todos os campos mentais que existem em nossa mente. Tem um detalhe, viu, Sebastião? Pois não, Gustavo? Esse exemplo que ele deu, né? Muito bom. Essa imagem que está aqui, que vocês estão vendo, de um aquário esférico, assim arredondado, né? Como o Sebastião falou, dos peixes, plantas. Esta imagem é com uma representação da nossa mente. E o aglomerado seria a água. Mas tem uma característica, tem as características importantes. Como ele falou que ali tudo está conectado, tudo vive e transita ali na água. Existe comunicação através da água. A água é o meio, não é? Desse ambiente, desse pequeno ecossistema do aquário. E temos o ecossistema da nossa mente. Por que aglomerado? As características do aquário, né, da água. Quem cria aquário sabe que vê o pH, vê as características da água, e tem determinados peixes que não conseguem viver numa água que não está compatível com suas características biológicas. Então existem características da água específicas. Na nossa mente, no nosso ecossistema interno, as características do aglomerado são dadas por nossas, aí que está a grande importância, são dadas por nossas intenções, sobre o que nós somos, sobre a nossa proposta de vida, o caráter que a gente tem. Então, é o que você é na sua essência, o que você é na sua essência, em relação com o que você deseja fazer, com seus objetivos internos de vida. E aí, Sebastião? Está perfeita essa explicação, porque é isso que o aglomerado faz. Aquilo que nós desejamos, aquilo em que nossa mente se fixa mais, ele se exterioriza, ele se plasma ali dentro, se compõe, toda a estrutura mental trabalha para a expansão desses objetos mentais
e aí ele se configura no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e de ver as coisas do mundo exterior, de nos comportarmos na vida de relação, tudo com base nesses anseios interiores. Por isso que é importante o conhecimento desses elementos da nossa mente para aprendermos a lidar com eles no nosso dia a dia, buscando a nossa melhoria interior. E já vamos aqui para a conclusão do nosso vídeo, porque colocamos duas áreas principais, o campo consciência alerta e o aglomerado. Eles são básicos para ajudar a organizar o interior da mente, a comunicação interna da mente, como os espíritos costumam falar para nós, para todos nós, que essa comunicação, esta relação equilibrada dentro da nossa mente, vamos falar assim, como já que vocês citam o aquário, né? O ecossistema mental. Ismael falou uma vez para mim que são órgãos. A mente contém esses órgãos, os campos mentais, e eles se organizam. Então nós temos esse órgão, só para a gente exemplificar, né? O órgão do campo consciência alerta e do aglomerado. E nos vídeos seguintes que iremos fazer, temos mais 3 vídeos, iremos explicar como são feitos os procedimentos para os tratamentos, os procedimentos para tratar as distonias mentais, utilizando como base o campo consciência alerta e o aglomerado. Porque vejam, o aglomerado, ele dá a característica da comunicação interna da mente. Então, de acordo com o que você é, com o seu desejo, ele vai fazer ramificações de áreas mentais afins e vai compor a vibração interna da mente. E a gente tem até futuramente um estudo nosso, né, Sebastião? Que vamos tratar do capítulo do livro Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que é um capítulo do livro A Gênese. Obras Póstumas. Obras Póstumas. Do livro Obras Póstumas, que já temos um estudo preparado. Por que eu estou citando isso? Porque lá neste livro, ele fala, Allan Kardec explica os detalhes da comunicação mental. Vejam, como Allan Kardec, assim, ele estava tão à frente do tempo. Da comunicação mental, da organização interna, da nossa atmosfera psíquica, que é exatamente composto pela média dos nossos pensamentos, pelo vibrar de tudo que nós já construímos ao longo da vida. Sebastião? Então aqui encerramos o vídeo. Esse vídeo, Sebastião, quer falar mais alguma coisa sobre o aglomerado, sobre o tratamento? Eu citei a questão do livro A Gênese, porque no livro A Gênese também Allan Kardec cita em uma parte lá do livro esse mesmo trabalho que ele amplificou o pensamento lá no livro Obras Póstumas. Então foi interessante isso aí, porque cada vez que nós estudamos os textos de Allan Kardec, mais nós nos admiramos da profundidade dos seus conceitos, do conhecimento, a dilatação que ele trouxe e algumas ramificações ainda a serem descobertas e compreendidas pela ciência do homem materialista. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai se tornar também um conhecedor da vida espiritual. Iremos, no próximo vídeo, né, que esse aqui é só introdutório, contar um pouco sobre algumas passagens das obras básicas da Revista Espírita, em que ele fala sobre o magnetismo mental. Ele usa essa expressão, a prece como a magnetização mental. Palavras de Allan Kardec. Então iremos no próximo vídeo dar esses exemplos, falar sobre esse trabalho importante que nos é oferecidos pela espiritualidade para ajudar aos irmãos nossos e a nós também, nesse momento que estão em todas as áreas da vida terrena acontecendo muitas distonias, muitas distonias mentais, irmãos nossos, com vários tipos de distonias mentais. Inclusive essa expressão é usada pelo nosso irmão Jorge André, né? Essas distonias mentais. Porque quando a gente fala essa expressão distonias, a gente está relacionando muito a questão da vibração da mente, certo? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Fiquemos em paz.